Então, falaremos hoje sobre imunidade. Isso aí é um tema bem procurado. Muitas pessoas sempre me perguntam como melhorar o sistema imunológico. Lembrando que isso aqui faz parte do programa do Saúde Integral Magnético e que faz parte também do grupo de jejum magnético. Então, quem quiser saber mais desse programa, depois na gravação, clica no link aqui embaixo. Você pode fazer parte desse programa anual, que são 36 aulas gravadas e depois ficam na plataforma do Hotmart e você vai ter acesso a todas essas aulas. Então, vamos falar como ter uma imunidade blindada, isso mesmo. E isso cada vez mais vem à tona porque acabamos de passar por uma pandemia e vimos a importância, por exemplo, que quem tinha a vitamina D acima de 30 teve menos internações e menos mortalidade de quem estava com a vitamina D abaixo de 20, por exemplo. Então é muito importante entender que o nosso sistema imunológico ele precisa de nutrientes. E hoje eu vou falar de 8 nutrientes que alguns a gente vai encontrar na alimentação, alguns a gente pode suplementar, mas é muito importante fazer da maneira correta. Então, as dicas aí para manter a imunidade. Depois, se quiser compartilhar essa live com outra pessoa, também pode compartilhar, porque ela vai ser muito importante, principalmente nessa época do inverno. Então, hoje falaremos de 8 alimentos e suplementos para a imunidade. Então, vamos lá, eu vou citá-los agora e depois vamos explicar um a um a dose, o benefício, também não pode passar da dose, também tudo isso a gente tem que cuidar também, não é, eu quero cada vez mais, não, às vezes a gente tem que saber qual é a medida certa, isso que eu tenho ensinado para muitos dos meus pacientes e alunos. Então, a vitamina D, até já estava falando da vitamina D, né, na questão da Covid, o própolis, a vitamina C, o zinco e o selênio, né? Então, são outros suplementos aí que são importantes para. Daqui a pouco vamos falar quais são as fontes desses suplementos e se eu for suplementar, qual é a dosagem, como é que funciona, por que não passar da dosagem também. Tudo isso é muito importante, então. Então, vamos lá, 8 suplementos para a imunidade. Então, vitamina D, própolis, né? Própolis nós tomamos aí todos os dias no shot de água com limão, própolis e açafrão. Vitamina C, zinco e selênio. E aí, claro, também temos outros suplementos, que é o alho, a vitamina A, os vegetais verdes escuros e a vitamina E. Então falaremos agora um por um, explicando bem cada um desses tópicos. Então vamos começar com a vitamina D. Lembrando que a vitamina D a gente absorve pelo sol, pela luz solar. Então por isso que se preconiza todos os dias tomar sol de 15 a 30 minutos. E claro que no inverno, dependendo da região onde a gente está, vai ter uma semana toda de chuva, vai ter uma semana que não vai ter sol. Então, nesses dias, eu sugiro suplementar a vitamina D. Ela atua na modulação das células de defesa. Então, como eu falei, quando teve a pandemia, as pessoas que estavam com a vitamina D baixa, abaixo de 20, tiveram mais internações e mortalidades do que aquelas que estavam com vitamina D 30, 40. Então, isso aí é muito importante. Fontes também tem, né, no alimento, né? A gema do ovo, o salmão, a sardinha. Mas é tão interessante que a vitamina D também é conhecida como o hormônio D. Por quê? Porque o hormônio é produzido pelo corpo. Então, a vitamina D, com o sol, ela é produzida pelo nosso corpo. Então, é muito importante a gente entender que a vitamina D também é conhecida como o hormônio D. E qual que é a dose? Então, imagina assim, se eu pego 15 minutos de sol entre 11 da manhã e 1 da tarde, sem filtro solar, eu vou absorver mais ou menos, e claro, né? Se eu pego aqui, tiro pelo menos, pego nos braços, nas pernas, né? Nas costas, isso aí dá uma média de 2.000 unidades de vitamina D, 2.000 unidades. Então, essa unidade é uma
quantidade básica. Quando eu estou com a vitamina D abaixo de 20, eu tenho que tomar 10 mil por dia. Se você está em 30 e eu quero aumentar para 40, é 5 mil unidades por dia. Então, é muito importante fazer também o exame regular da vitamina D. Então, por exemplo, vamos lá, vitamina D abaixo de 20, eu tenho que tomar 10 mil unidades por dia. A vitamina D está entre 20 e 30, eu tomo 5 mil unidades por dia. Se está acima de 40, posso tomar 5 mil, posso tomar 2 mil por dia, né? Isso, e lembrando que eu sempre falo que o ideal é tomar a vitamina D com a vitamina K2, porque a vitamina K2 ela serve como um GPS para o cálcio. Então, a vitamina D vai aumentar a absorção de cálcio, além da imunidade, além do combate à depressão. Só que a gente não quer que esse cálcio vá para dentro das artérias, então a gente quer que esse cálcio vá para os ossos. Então a vitamina K2 direciona esse cálcio para os ossos, prevenindo osteoporose. Seja bem-vinda, Rosilda também, Valquíria, todo mundo que está entrando, né? Ângela, Margarete, todo mundo que está aí. Olha aqui esse estudo. Então, sobre a vitamina D, o uso da vitamina D já foi comprovado em trabalhos científicos que combate a depressão, a resistência insulínica, então o diabetes e o estresse oxidativo. Então está ali em inglês todo esse título, né? Tá ali embaixo é um estudo que foi feito e publicado em 2015. Né? Então sabe-se que a vitamina D é muito importante no combate à depressão. Então se você sabe de alguém que tem sintomas depressivos, que tem diabetes, sempre conscientize essa pessoa. Olha, como é que está a tua vitamina D? É importante que ela esteja acima de 30, o ideal é acima de 40, inclusive. Né? Então é muito importante a gente não descuidar da vitamina D. Então, primeira dica aí do dia, vitamina D. Vamos lá para o segundo, própolis, o famoso própolis, o própolis que ele é como se fosse uma resina que as abelhas produzem para deixar a colmeia a prova de fungos, bactérias, né? Então, o própolis é um antibiótico natural, um bactericida natural e anti-inflamatório, fundamental. Por isso que no shot ali, tomar o shot de água com limão, 20 gotinhas de própolis e 3 pitadas de açafrão, pode botar um pouquinho de gengibre também, pode botar canela, quem quiser, vai dependendo do gosto, mas o própolis é fundamental tomar todos os dias. Lembrando que própolis tem várias formas, tem o alcoólico e tem o sem álcool, né? Então o alcoólico ele concentra mais o própolis, mas para gestantes, né? E pessoas que têm intolerância ao álcool, talvez é mais interessante o própolis não alcoólico, né? Talvez crianças também. Então, dose, isso é uma dúvida que muitas pessoas têm, mas quanto de própolis? Eu recomendo 20 gotas de própolis ao dia. Pode ser de 10 a 20, eu recomendo 20 para adultos e para crianças de 5 a 10 gotas, dependendo, claro, o peso da criança. É uma criança muito pequenininha, 5 gotas, se é já adolescente, já pode ser 10 gotas ao dia, tá? Então, muito importante, todos os dias o própolis. A marca que eu utilizo, por exemplo, é a marca da Prodaps, né? Então tem o própolis verde, então tem o extrato de própolis, e eles têm cápsulas também. Então, por que eu utilizo da Prodaps? Porque eles foram reconhecidos aí mundialmente como um mel mais, ganhou o prêmio do mel mais puro do mundo, é uma indústria brasileira aqui de Santa Catarina, e ganhou prêmios internacionais em vários congressos. Mas, claro, obviamente que não precisa ser só esse, na sua região deve ter também. Eu gosto do própolis verde, né? Lembrando que tem própolis marrom, tem outros tipos de própolis também, tá? Mas eu utilizo o própolis verde. Não tem tanta diferença na questão da cor, né? Mas o mais importante é usar. Vamos para o terceiro suplemento, alimento para a imunidade. Claro, a vitamina C que todos nós sabemos, né? Quando chega lá, a pessoa está gripada, vamos tomar limão, vamos tomar laranja, né?
laranja, e daqui a pouco vamos ver quais são os campeões de vitamina C. Também tem aquelas vitaminas C que compra na farmácia, né? Então, claro, né? Então a vitamina C ela fortalece o nosso sistema imunológico. Então, a vitamina C é muito encontrada nas frutas e uma coisa muito interessante, né? Esse dia eu estava até comentando com a Cris, que agora no inverno é época do limão, é época da laranja, é época da bergamota ou tangerina, né? Tem regiões que chamam bergamota, tem regiões que chamam tangerina, tem regiões que chamam mexerica. Bom, é a mesma, né? Então, boa noite, Celi, que está chegando também, seja muito bem-vinda. Então, é muito importante a gente entender que a vitamina C ela é fundamental para o sistema imunológico. Já tem estudos. O primeiro que falou porque sempre fala assim, a gente precisa, tem aquelas coisas assim, né? Dose diária que necessita 80 a 100 miligramas, mas Linus Pauling já falava de tomar entre 1 a 10 gramas por dia, as doses, megadoses de vitamina C. E já vários estudos comprovaram que se a gente consumir pelo menos 1 grama por dia, de 500 miligramas a 2 gramas, com certeza vai ter uma resistência a um ataque viral, bacteriano, e tudo, e a gripes e tudo isso. Aí já é comprovado. Então, fontes: laranja, limão, bergamota, acerola, abacaxi, goiaba, né? Então, muitas frutas têm a vitamina C, a dose de 500 miligramas a 2 gramas ao dia. Tem várias formas, o mais conhecido é o ácido ascórbico, né? Que é muito comum, assim, encontrar nas farmácias e tal, mas tem um formato quando a gente suplementa que ele é mais estável e dura mais, que é o palmitato de ascorbila. O palmitato de ascorbila ele é mais duradouro no nosso corpo. Vamos ver aqui ali fontes de vitamina C. Olha que beleza, né? Até a pimenta tem vitamina C, a laranja, ali o grapefruit, o toronja, o tomate, o pimentão, né? O kiwi, né? O brócolis tem vitamina C. Então, nós vamos ver agora aqui, ó, a quantidade de vitamina C, os campeões de vitamina C. Bom, a acerola, né? Ela é bem gostosinha, dá para fazer um suco de acerola, 100 gramas, tem 300 miligramas de vitamina C. O mamão papaya, uma unidade, tem 227. A manga, Palmer, 229. A goiaba tem 166. A mexerica, 164. E por aí vai. A goiaba vermelha, 151. Um caju tem 154. A laranja Bahia 79, um limão Tahiti 55, kiwi 63. Mas o campeão da vitamina C, o camu camu, 100 gramas de polpa em média tem 2,5 gramas de vitamina C. É uma fruta do Amazonas, né? Então esse é o campeão aí de vitamina C. Claro que aí a gente pode suplementar, né? Então, por exemplo, eu suplemento também a vitamina C, como eu falei, na forma do palmitato de ascorbila. Mas nessa época eu estou consumindo quase todo dia. Bom, limão todos os dias eu consumo, então já tem ali 55 miligramas, mas pelo menos uma manga ou laranja ou bergamota todos os dias estou consumindo nessa época. E é para a gente também ter o hábito de comer comida de verdade, né? Isso é muito importante. Vamos então para o quarto suplemento. Esse é um mineral, são dois minerais, na verdade, nós vamos falar, né? O zinco e o selênio, né? A gente sempre pode falar deles juntos, né? Embora são dois minerais diferentes, porque isso fortalece o sistema imunológico. Inclusive, aí durante a pandemia, foi muito falado do zinco, né? O zinco protege contra vírus. Então, os dois, assim, são fundamentais. Inclusive, durante a pandemia, eu tomei o zinco e o selênio. E fontes, então castanha do Pará, castanha do caju, a noz, leguminosas, carnes magras. Então, por exemplo, vamos falar do selênio. Uma medida diária de selênio é 2 castanhas do Pará. Então, eu consumo 2 castanhas do Pará todos os dias, tá?
O selênio em excesso, ele é tóxico, então não pode consumir demais também. Não é para ficar comendo 10 castanhas do Pará por dia. Não, né? Então 2 castanhas do Pará por dia é suficiente a quantidade de selênio. Então no Brasil, como a gente tem acesso a castanha do Pará, nem precisaria suplementar. Então, a dose do zinco, de 20 a 40 miligramas por dia, tá bom. E olha só que o selênio é de 40 a 80 microgramas. Micro, não é miligramas, é microgramas. Pode chegar a 200 microgramas por dia, não tem problema, né? Agora não pode passar de 800 microgramas por dia, que aí já pode ser tóxico. Então é muito importante entender, né? Isso aí sempre tem a correlação. O excesso de zinco pode baixar o ferro, o excesso de, por exemplo, de zinco pode baixar o cobre, pode dar uma anemia, falta de ferro. Então, se teve pessoas que na pandemia começaram a tomar zinco demais, 80, 100 miligramas, e depois, durante um ano, ficaram com anemia. Então, não pode passar uma dosagem aí de 40 miligramas ao dia. Então, tem esses detalhes que a pessoa tem que aprender, né? Porque senão ela pensa, vai na farmácia, me dá o que tem de vitamina C, zinco, me dá tudo aí que eu vou ficar tomando. É bom fazer os exames. Então, quem já fez consulta comigo sabe que eu peço lá zinco, selênio, magnésio. A gente vai pedindo para ver como é que tá também. E às vezes, se está muito alto, a gente tem que pedir para a pessoa parar de tomar esse tipo de suplemento. Então, aqui algumas fontes, né, de zinco e selênio, né? Os ovos tem nas proteínas ali, nos frutos do mar, cenoura, principalmente nozes, castanha, amêndoas, né? Então, como falei, do selênio, a castanha do Pará é a referência, mas o zinco tem em vários desses nutrientes, frutos do mar, né? Alho e esses. Então, é fundamental. O zinco e selênio é fundamental, sendo na medida certa. Se, por exemplo, se quem consome 2 castanhas de Pará por dia não precisa suplementar zinco. E claro, quem consome bastante quantidade de ovos, frutos do mar, aí até a castanha de caju tem zinco. Agora, se não, a pessoa também, por exemplo, pegou uma gripe, tá com uma infecção, aí é bem interessante também dar uma dose boa de zinco, né? Porque nem que seja por uma semana ou duas, porque aquilo. Então era praxe na Covid, tratamento, além da ivermectina, da vitamina D, do zinco, né? Isso aí já era protocolo padrão, né? De dar uma dose alta de vitamina D, zinco, para que a vitamina C para a pessoa se recuperar. Vamos falar de coisas importantes. Isso aqui, inclusive, eu já falei, né? Só para lembrar que nós temos os exames, né? Qual são os valores ideais e de referência. Então, lembrando que sempre quando a gente pede os exames de sangue, está lá os valores de referência. Então, tem gente que às vezes fala assim, tá normal, então nem volta na consulta de retorno, né? Hoje mesmo uma pessoa falou, eu pensei que estava tudo normal, nem ia fazer o retorno, porque eu vi ali no valor de referência que estava normal. Falei, não, o valor de referência para ser entendido, é uma média de 95% da população. Eles fazem uma média de 95% da população que está dentro desse valor de referência. Só que isso não quer dizer que é o valor ideal. Né? Se 95% da população tem aquele valor, não quer dizer que é o valor ideal. Então, valor de referência não são os valores ideais. Então, isso é muito importante. Então, por exemplo, zinco. Vai aparecer valores de referência de 60 a 120. O ideal é maior que 95, certo? E o selênio está lá valor de referência de 40 a 160. O ideal é deixar nesse quartil superior que a gente chama. Agora, só não pode passar de 160 também. Se o zinco passar de 160, já está em excesso. Então, a gente deixa a gente chama de quartil superior, né? Então, a gente divide aí em 3, 4 porções e a gente quer deixar do meio para cima, por exemplo, né? Magnésio é maior que 2,1. Cobre, então tá ali. Vamos dar um exemplo, né? Imagina que você pega um exame de referência, o seu selênio está em 50, e você olha lá os valores de referência, que até 40, você pensa, tá bom. Não tá bom. Tá
Tá péssimo, né? Porque o ideal é acima de 120, tá a metade do que deveria ser. Então, às vezes a pessoa não entende e então pode se equivocar. Cobre de 80 a 110, os valores ideais. Vitamina A, vai aparecer no valor de referência de 0,3 a 0,7, o ideal é maior que 0,5. Daqui a pouco eu vou falar um detalhe sobre a vitamina A, que também não pode estar em excesso, né? Porque a vitamina A pode ter toxicidade. E a vitamina D maior que 40. Lembrando que se tiver 50, hoje mesmo peguei uma paciente que estava com 53 de vitamina D e ela foi em algum profissional e falou: ai, não, para de tomar que a tua vitamina D está muito alta. Não, não tem que parar de tomar. Se tiver 50, 60, 70, 80, não tem problema. Até 100 não tem problema. Quando a gente coloca 100, qual seria o problema de excesso de vitamina D, doutor? Uma absorção exagerada de cálcio. Mas isso aí, olha, quase nunca pego gente com excesso de vitamina D, né? Inclusive tem protocolos de altas doses de vitamina D para algumas doenças, né? Que é esclerose múltipla e outras aí, mas daí tem um acompanhamento com esses profissionais. Mas não tem problema você chegar lá e tua vitamina D está em 50 ou 60 e você está tomando uma dose de 2.000, 5.000 por dia, você não tem que parar, você tem que manter a dose, né? De no mínimo 2.000 por dia. Então é sempre bom ter esse esclarecimento, porque às vezes a gente fala-se muita coisa por aí, então as pessoas ficam confusas, né? Às vezes, um fala que é para suplementar, outro que não, outro que para deixar mais alto, então a gente tem que buscar as fontes assim que a gente acredita. Vamos então falar do próximo alimento barra suplemento, que é o alho. Sim, o alho, como nós sabemos, assim, né? Todo mundo quando tá com uma gripezinha, né? Faz um chazinho de alho, faz um chazinho, né? Isso aí até às vezes a gente faz xarope de alho com mel, alho com limão, né? O alho, com certeza, ele tem a alicina, que é um antibiótico natural. Além de antibiótico, é antioxidante, anti-inflamatório. Tem alho em cápsulas, tem, né? Mas pode ser o alho usado na comida. E lembrando, né, que na aula de pressão alta eu falei do alho envelhecido. O alho envelhecido ele combate a hipertensão. Então lembrar disso. Quem não assistiu essa aula assista que o alho envelhecido, né, dá para fazer um suplemento de alho envelhecido, ele combate a pressão alta. Então, a dose, ele pode ser em cápsulas, pode tomar 1 ou 2 cápsulas por dia, ou você, por exemplo, coloca como tempero na comida. Então, você pode cortar ele, uma dica é esperar alguns minutinhos antes de utilizar, porque aí aproveita mais a alicina. Então, cortei, picadinho e tal, espera um pouquinho antes de botar na comida, que ele vai fazendo mais efeito, né? E vai potencializando a alicina, que é o antibiótico natural aí do alho. Então, muito importante aí o alho para a saúde, seja respiratória, seja para, olha, antioxidante, anti-inflamatório. Tem pessoas que não toleram muito bem o alho, né? Por questão digestiva. E aí eu recomendaria um alho em cápsula, né? Se fica muito pesado. Tem pessoas que não conseguem digerir bem, por exemplo, alho, cebola, pimentão, né? A gente fala que carece de algumas enzimas digestivas, pessoas que têm muitos gases, então aí eles têm que fazer uma dieta mais, a gente chama low food maps, né? Que é justamente evitar alguns alimentos assim que a pessoa não tolera. Mas se a pessoa puder consumir o alho em cápsula, ele é muito bom para a saúde, ou colocar como tempero, né? Mas dá para fazer até um chazinho de alho, né? Picar um alho bem picadinho, coloca numa água quente, né? E dá para fazer um chazinho de alho também. Então o alho ali tem várias formas também, macerado também, né? Dá para macerar ele. O alho é muito tradicional no combate à gripe e melhora o sistema imunológico. Então vamos lá, vitamina A. Então a vitamina A protege os tecidos das reações inflamatórias. Então nós estamos falando de algumas vitaminas, já falamos da vitamina D,
A vitamina C, a vitamina A, assim como a vitamina D e a vitamina E, são lipossolúveis. O que é uma vitamina lipossolúveis? Então, elas absorvem melhor com a gordura. Então, essa é a primeira dica, né? Então, quando a gente consome esse tipo de vitamina nas refeições, tem uma absorção melhor, né? Do que eu tomar em jejum. Então, por exemplo, se eu vou tomar vitamina D, é melhor tomar em jejum ou no almoço? É melhor tomar no almoço, porque aí a própria gordura do alimento me ajuda a consumir. Tem uma fórmula de manipular que é com gotas oleaginosas, então também absorve melhor. Outra dica, né? A vitamina A, ela aumenta o número de células T, que é um tipo de células de defesa. Nós temos células de defesa, macrófagos, células linfócitos T, neutrófilos, eosinófilos. Então, tem várias células de defesa dos glóbulos brancos. Fontes, né, da vitamina A. A vitamina A, os carotenoides, elas encontram principalmente nessas frutas e verduras alaranjadas, né? Então, abóbora, por exemplo. Abóbora, mamão, laranja, cenoura, né? Então, sempre quando a gente pensa, vitamina A é bom para a vista, vamos comer cenoura, né? O coelho não usa óculos, né? Então sempre tem aquela brincadeira. Mas não é só na cenoura. Então, a vitamina A, ela também é para o sistema imunológico, claro que melhora a visão. No abacaxi, na manga, na abóbora, né? Agora a dica é o seguinte: não é recomendado tomar o suplemento da vitamina A. A vitamina A, na forma pura, ela pode ser tóxica. Então, as formas que a gente gosta de dar como suplemento é o beta-caroteno, né? Tem ainda a forma mais, tipo assim, quebra o beta-caroteno em retinol e o retinol ele é quebrado em ácido retinóico. Então, dá para, inclusive, suplementar em forma de retinol e em forma de ácido retinóico, né? Então, também é a forma, vamos dizer assim, mais digerida, mais absorvida da vitamina A. Mas o clássico que a gente suplementa é beta-caroteno de 5 a 10 mil unidades. Então, lembrando, a vitamina A, ela normalmente a gente não suplementa assim a forma direta da vitamina A, porque o excesso dela pode ser tóxico. Já o beta-caroteno já não tem tanto esse problema, né? Mas também, se der o excesso de vitamina A, o que tem que fazer? Parar de consumir por um tempo que vai regularizando, né? Mas a maioria tem falta, hoje não tem excesso, esse que é o problema. Então, a vitamina A também é um antioxidante, é uma vitamina lipossolúvel, né? E ela é muito comum aqui e também na alimentação. No abacate tem também, nos ovos, né? Os ovos, a gema do ovo tem quase todas as vitaminas, né? Ali a gente pode ver também o damasco, tem o brócolis, tem ali as amêndoas, né? A castanha do caju, nos queijos também. Então, a vitamina A tem bastante fontes assim que a gente pode conseguir na alimentação e ela ajuda muito o sistema imunológico. É muito interessante que cada tipo de vitamina também vai complementando uma a outra. Então, por exemplo, a vitamina C apoia o sistema imunológico, aí a vitamina C absorve melhor o ferro, e aí vai a vitamina A protege os tecidos. Então, tudo isso, ela tem uma série de, faz uma sinergia entre todas as formas de vitaminas. O sétimo fonte que ajuda a imunidade são vegetais verdes escuros, isso mesmo, porque contribui para a formação dos leucócitos na medula óssea. Então, brócolis, couve, rúcula, espinafre, nabo, né? Tudo isso são fontes assim dos vegetais. E o que tem nos vegetais verdes escuros? Tem o ácido fólico, tem ferro. E a dica é tomar com a vitamina C. Então, por exemplo, eu vou fazer um suco de couve, né? Então, o que eu faço? Eu posso fazer suco de couve com limão ou com laranja, né? Então, é um suco assim que me ajuda na absorção. Porque lembrando que assim, o ferro da proteína animal, por exemplo, ele já está na forma M, que é mais absorvida. Quando o ferro é das verduras,
ele está na forma não M e precisa da vitamina C para ser melhor absorvido. Então, claro que aí o ideal é sempre consumir com a vitamina. Então, quando a pessoa está com anemia por carência de ferro, e como é que a gente vê isso? Lá no exame da ferritina. Normalmente eu suplemento a vitamina, o ferro com a vitamina C. Já põe junto na mesma cápsula para ajudar nessa absorção. Mas se a pessoa puder tomar aquela cápsula com suco de laranja ou suco de limão, melhor ainda. Então, a dica é todo dia consumir um vegetal verde escuro, né? Ter aí na salada, além do alface, quem sabe uma rúcula, no outro dia um espinafre, um dia couve, né? É bom ir intercalando também, né? Posso fazer salada de folhas com limão? Ah, sim, Marinari, pode sim. Boa dica. O limão ele pode ser usado, né, como uma dica. A gente pode botar né, o limãozinho, azeite de oliva e limão aí para temperar a nossa salada, né? Isso aí é ótimo assim para e fica bem saudável os óleos poliinsaturados, né, do azeite de oliva com limãozinho que tem vitamina C é fundamental. Tendo dúvidas, vão colocando aí, tá, pessoal? E então, opa, tem gente entrando aqui. Então, vegetais verdes escuros aí, oh, mas é bonita a nossa natureza, né? Eu sempre uso limão para temperar, adoro limão rosa, né? O... Então, olha ali, os vegetais verde escuro, até o pimentão também entra, né? Nesse processo aí de suplementação e de defesa da imunidade. Então vamos lá. E a vitamina E? A vitamina E é conhecido como alfa, beta, gama, né? Tocoferol e também o tocotrienol. Então olha só, né? A vitamina E ela combate o estresse oxidativo e reações inflamatórias. Então a vitamina E também é fundamental para o nosso. Então lembrando, como eu falei, a vitamina E assim como a vitamina D e a vitamina A são lipossolúveis, então elas são melhor absorvidas junto com a comida. Então, por exemplo, quando eu faço assim, né, eu faço jejum de manhã, que é meu jejum normalmente com a glutamina ou com vinagre de maçã. Estou almoçando, né? Aí com uma gordura boa, né? Às vezes um pedacinho de abacate, estou almoçando, bastante salada. E aí eu tomo a vitamina, meu suplemento de vitamina D e suplemento aí de toda essa parte aí para que a gente possa suplementar. Combate o estresse oxidativo e reações inflamatórias. Ah, boa noite, Fernanda, que chegou também. Rita, muito bom. Todo mundo entrando aí, família magnética. Então, combate o estresse e as reações inflamatórias. Melhora o funcionamento das células T, que é os linfócitos T. Fontes: azeite de oliva, linhaça, amêndoas, nozes e a gema de ovo, né? E a dose é de 400 a 800. O I é unidades internacionais. Também dá para fazer em miligramas, né? Isso tem uma conversão de unidades internacionais em miligramas. Então, às vezes, eu suplemento 500 miligramas de vitamina E. Muitos, se vocês notarem, eu sempre recomendo o ômega 3. Muitos ômega 3 já vêm com um pouco de vitamina E também na composição. Então, isso é interessante também. Já vi o ômega 3, que protege o coração, além de ser bom para o sistema imunológico, protege o coração, né? Então, uma das coisas, né, que eu já falei que o problema não é o colesterol alto, é a oxidação do colesterol alto. O que protege a oxidação do colesterol? A vitamina E, a vitamina A e a vitamina C. Essas três vitaminas fazem com que a gente não oxide o nosso colesterol. E aqui fontes de vitamina E, olha aí, ó, né? E o famoso abacate está aí em todas, né? Gorduras boas, azeite de oliva, né? O damasco e por aí vai, pimentão, de novo ali a amêndoa, as nozes, né? Macadâmia e por aí vai. É muito importante, então, ter esse arsenal Então, deixa eu só lembrar. Então, nós falamos aqui. Vamos tentar falar na ordem aqui. Vamos estar. Primeiro, nós começamos com a vitamina D. A vitamina D, lembrando que deixar sempre acima de 30, ideal acima de 40.
pode suplementar de 2.000 a 10.000 unidades por dia. Ideal sempre suplementar com a vitamina K2, né? Depois falamos também qual foi o outro suplemento? Quem lembra aí? Quem lembra aí? Tchau, 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 tchau. Vitamina C. Né? Quem quiser vai botando no chat aí para a gente lembrar aí. A vitamina C, que também o ideal é tomar 1 grama por dia, de 500 miligramas a 1 grama. Né? Tem o ácido ascórbico, que é o mais comum, mas tem na laranja, no limão, na tangerina e tudo isso. Isso é outro suplemento aí, bom. O zinco e o selênio, né? A Celine me lembrou aqui. Então, o zinco e o selênio, que tem, por exemplo, né, o selênio, 2 castanhas do Pará por dia já dá a quantidade de selênio que a gente precisa. O zinco também tem na castanha do caju, tem em muitos alimentos, né? Então é fundamental. Mas se for suplementar, máximo 40 miligramas por dia. Lembrando que o excesso de zinco não pode tomar em excesso, porque senão vai baixar o ferro, e aí pode dar uma anemia. E o excesso de selênio também pode ser tóxico. Daqui a pouco até vou falar isso no próximo slide. Né? Outro que nós falamos foi o alho. O alho fundamental tem a alicina, que é um antibiótico natural. Então, pode ser usado em cápsulas de alho ou o tempero na comida, o alho. Então, a gente pode botar para temperar a comida. Outro que foi o própolis, né? Lembrando de o própolis, 20 gotinhas por dia para os adultos. Que criança pode ser de 5 a 10 gotinhas, pode usar no shot, né? Eu gosto do alho do própolis da Prodapes, mas tem várias marcas boas no mercado e eu gosto sempre de tomar assim com shot de limão. E claro, se tiver dor de garganta, pode tomar 2 vezes por dia. Se tiver com gripe, pode tomar 20 gotas de manhã à tarde. Lembrando que para gestantes o ideal não é o própolis alcoólico, aí é o não alcoólico. Falamos também então da vitamina, falamos D, falamos da C, falamos da vitamina A, né? Que a vitamina A, que é o ideal na forma de beta-caroteno, também é muito importante para o sistema imunológico. A vitamina E, que acabamos de mostrar, né? E as folhas verdes escuras. Então, olha só, são 8 alimentos, suplementos que são fundamentais, que não podem faltar. O ideal é comer comida de verdade todos os dias, isso, senão você toma um suplemento disso. Agora, eu bato sempre na tecla, não adianta ficar tomando esses suplementos de A a Z que tem aí nas farmácias, não adianta isso. Primeiro, é a forma mineral, a menos absorvida. Segundo, eles põem de A a Z, eles põem tanta coisa que põem um pouquinho de cada coisa. Aí, como é que numa cápsula eles vão botar a dose ideal? Não vão botar. E segundo, eles põem a versão menos absorvida. Então, também não é o ideal, não vai te ajudar. Então, não se iluda, eu vou lá tomar um suplemento vitamínico, vou comprar um de A a Z porque tem tudo. Não, não é assim. Ele não vai te ajudar e você vai perder o seu dinheiro, né? Qual a diferença do própolis alcoólico e não alcoólico? Qual é o melhor? Né? O alcoólico, ele tem uma concentração maior de própolis, né? Então, teoricamente, ele é melhor. Só que tem pessoas que têm intolerância ao álcool, aí já não é indicado para gestantes, então acho que para crianças também, né? Aí é melhor o seu não alcoólico, né? Mas assim, o alcoólico ele tem uma concentração melhor, tá? Bom, e outra coisa que eu queria dar uma dica aqui da vitamina E, hoje também tem o tocotrienol, que tem o tocotrienol, ele é muito mais potente do que o alfa, beta, gama, tocoferol, né? Então, por exemplo, às vezes a gente faz um mix de tocotrienóis, né? Que às vezes 30 miligramas equivale mais do que 300 miligramas do alfa tocoferol, por exemplo. Então hoje tem o Tricomax, tem outras marcas no mercado, dá para mandar manipular, tem alguns prontos, né? Então tomar um mix de tocotrienóis também é bem interessante, é um potente antioxidante aí para proteger o músculo cardíaco, tá? Então essa dica já está me passando aí também. Bom, então para a gente finalizar, vamos lá.
O excesso de selênio pode ser tóxico. Então, lembrando, não passar de 160, tá lá, né? Que a gente falou dos valores ideais e os valores de referência. Zinco compete com ferro. Então, por exemplo, o que fazer quando a pessoa está com baixa de zinco e com baixa de ferro? Um dia toma zinco, outro dia toma ferro. Não toma os dois no mesmo dia, porque senão, ou não toma nos mesmos horários, toma um de manhã e o outro à tarde, porque se tomar junto, os dois competem pelo mesmo receptor, né? Então, essas dicas são importantes e muita gente não sabe, então às vezes está tomando da maneira errada. Excesso de zinco pode causar deficiência de cobre, então pode dar uma anemia por carência de cobre, uma leucopenia. Então, às vezes, está lá com o leucócito baixo, o neutrófilo baixo, pode ser aí um excesso de zinco. Excesso de vitamina A pode ser tóxico também, então por isso, né, a gente não dá vitamina A da forma in natura, então a gente dá o beta-caroteno ou retinol ou ácido retinóico, né? Proporção ideal. Então, olha que interessante isso, né? A proporção ideal. 30 miligramas, se eu for manipular para ser equilibrado, é 30 miligramas de zinco para 15 miligramas de ferro, 1 miligrama de cobre e 2 miligramas de manganês, para que fique numa proporção ideal, porque, claro, aí de selênio, né? Aí 100 a 80, 100 microgramas de selênio também, para ter uma proporção ideal, né? Então, para que um não vai sobrepor o outro. Tá bem, pessoal? Família Magnética. Então, seria isso por hoje. Então, espero que vocês estejam aí cada vez mais preparados aí para esse inverno, né? Gratidão por essa oportunidade de servir, isso é muito importante, né? Vamos tirar uma fotinho aí? Quem quer tirar uma fotinho aí? Vamos ver se tira uma foto aí para botar no grupo. Faz a sua melhor versão aí. Pessoal, deixa a câmera aí. Apareçam quem está aí. Apareçam, por favor. Aê! Marina, muito legal, muito legal. Porque senão a gente fica daqui a pouco falando só pastelinhas pretas, né? Eita, coisa boa. Então, vamos aqui interromper a gravação. Muito bem.